Olá João, boa tarde. Obrigado por te teres disposto a falar aqui um pouco connosco, na tua qualidade de diretor-geral da Diels, uma importante fábrica de alimentos concentrados. Como tal, ao traçares um pouco o retrato daquilo que se passa com a tua empresa, acabas também por dar uma panorâmica daquilo que se passa no setor pecuário. O setor pecuário está muito ligado ao setor da produção de alimentos concentrados e, como tal, provavelmente aí consegues ter a sensação de que está a passar. Sim, senhora Pedro. Olá, boa tarde. É sempre um prazer falar contigo. Obrigado. Sou muito conhecedora de todos os setores e, portanto, espero que o meu contributo seja útil para também teres uma panorâmica mais global do que é, neste momento, o setor primário em Portugal, onde nós estamos inseridos como indústria de alimentos compostos para animais, de maneira que, daquilo que eu vos puder esclarecer, vou tentar fazê-lo da melhor maneira e mais sintetizada possível. A primeira pergunta que eu te fazia era relativamente ao funcionamento da tua fábrica. Se tem sido fácil manteres a fábrica a trabalhar, se tens tido algumas dificuldades e qual é a estratégia, basicamente, que seguiste para conseguir, no caso dela, estar a trabalhar, como penso que esteja. Certo. Bom, nós temos, como tu sabes, duas unidades de produção, uma na Trofa e outra aqui no Cartacho. Em Trofa trabalhamos com 2 turnos de produção, no Cartacho com 3 turnos de produção, que equivale a dizer que a fábrica do Cartacho, tirando os fins de semana, não para. Talvez até um pouco antes desta crise começar, uma vez que trazíamos indicações do nosso acionista na Holanda, já tínhamos acionado um plano de contingência muito, muito fino e muito severo, o que vai resultar que nós até ao momento, enfim, também convém dizer que é preciso ter um bocado de sorte na situação que estamos a passar, mas felizmente até ao momento não tivemos nenhum funcionário nosso nem infectado, nem tampouco em quarentena. Tivemos apenas um motorista na Trofa, que os nossos motoristas, embora colaborem connosco ativamente, são outsourcing. Tivemos um caso de um motorista que transportou o pai ao hospital, está neste momento de quarentena, portanto, digamos que até à data temos um pouco passado por meio dos pingos da chuva e felizmente que não tivemos nenhum problema a nível de... João, tem transportes próprios? Não, nós fazemos tudo outsourcing, mas temos uma relação tão forte com os nossos transportadores já há tantos anos, que são sempre os mesmos, que é praticamente a nível de familiaridade como se eles fossem da casa. Portanto, tratamos da mesma maneira praticamente que os nossos funcionários. Eles têm acesso à nossa cantina quando pretendem almoçar aqui nas fábricas. Estão completamente inseridos no nosso plano de contingência, medem a temperatura à chegada das fábricas, tudo como se fossem funcionários nossos. E como te digo, até à data, felizmente, não tivemos nenhum problema maior. Obviamente que... A relação estreita no outsourcing é fundamental para o sucesso dessas relações. É fundamental. Inclusivamente, nós temos feito e publicado no Facebook umas mensagens de agradecimento e de reconhecimento, e o mesmo que fizemos para os nossos funcionários, fizemos igualmente para os nossos motoristas, que no fundo, o outsourcing é apenas a maneira como trabalham connosco, porque eles, na prática, são nossos colegas, estão cá todos os dias na fábrica, entram e saem várias vezes, e, portanto, e são tratados como nossos colegas praticamente em todo o nosso dia-a-dia. Mas, como te ia dizendo, nós... João, Diz. Uma pergunta. A unidade do Cartacho é abastecida fundamentalmente em termos de matérias-primas a partir da trafaria? 90% do que aqui chega vem através da trafaria, o que até à data, infelizmente, tirando aqui um caso de uma coisa que o barco, e não foi por culpa da trafaria, foi porque o barco se atrasou, nós não tivemos problema nenhum de abastecimento. Relativamente à trafaria, temos sim problemas com algumas matérias-primas, como tu sabes, posso dar 2 exemplos. O setor da indústria cervejeira caiu a pique.
há subprodutos que são obtidos a partir do milho, por exemplo, da extração do grits, obtém-se um subproduto importante para a indústria de rações, que é a farinha ferrageira ou a farinha zootécnica, e esse efetivamente estamos praticamente com abastecimentos reduzidos. Esse é um deles. E o outro é os DDGs de milho, que são obtidos a partir da extração do etanol utilizado ou na gasolina ou como aditivo do diesel, e as fábricas de etanol estão cheias de produto, porque o consumo de combustíveis caiu a pique, e também aí temos tido a falta de abastecimento dessa matéria-prima, de DDG de milho, que são matérias-primas muito interessantes e muito importantes para a indústria de rações. Isto para te resumir um pouco que a nossa falha de abastecimento tem sido mais por não haver matéria-prima devido à crise que estamos a passar do que por qualquer outro tipo de logística de abastecimento. Em relação às matérias-primas essenciais, milho, soja, trigo, aí as coisas têm corrido normal? Não, isso aí felizmente também até à data não temos tido nenhum problema. Tivemos algum atraso na Cosa, parece que houve um barco que se atrasou aqui a chegar a Portugal, depois, o que obviamente depois também fez atrasar a extração, mas tirando esse pequeno incidente, até à data não tivemos nenhuma ruptura, nem esperamos vir a ter, ou seja, não há nada que nos diga que vamos ter aqui algum problema de ruptura das matérias-primas principais. De alguns subprodutos, como te disse, já tivemos do DDG de milho, da farinha forrageira, não sabemos do girassol como é que vai acontecer, o girassol está a aumentar muito de preço, o bagaço de girassol, porque já pode ser que a oferta não cubra as necessidades da procura. E porquê é que eu digo que não cubra? Porque enquanto que a oferta... A nível nacional ou internacional? Internacional e nacional, porque, por exemplo, o DDG de milho vem todo de Espanha a partir das fábricas de extração do etanol que estão localizadas em Espanha. Mas a farinha forrageira é produzida em fábricas nacionais que depois enviam para a Sagres e para a Unicer, salvo erro. Deixa-me dizer, tenho aqui um... Sim, Sagres e Unicer são os principais consumidores de grits em Portugal e como não estão a consumir praticamente nada, também não está a haver oferta do subproduto de farinha forrageira para as fábricas de rações. E há aqui se me permites, há aqui um ponto importante, é que enquanto que a oferta de alguns subprodutos diminuiu drasticamente, a procura da indústria das rações, felizmente, e até à data, mantém-se, porque também, se há setores que têm sido extremamente afetados nas suas vendas, com quebras, às vezes até aos 90%, até aumenta a indústria de rações, não tem sido afetada. Era essa a pergunta que eu te queria fazer, era como é que estamos a nível dos diferentes setores de atividade pecuária e se tendo em conta que provavelmente no mês de março a tão falada antecipação da procura para as pessoas guardarem comida em casa terá afetado o consumo de rações e isso terá constituído um pico que agora tenderá a normalizar e como é que vai evoluir na tua perspectiva? Pois, vamos lá ver. Os dados da nossa associação, da IACA, dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais, já nos enviou os dados de março e verificou-se que em março houve um aumento de produção e de vendas, obviamente, cerca de 5,5% acima de março, ou do período homólogo, ou seja, de março do ano passado. Isso justifica-se, se calhar não tanto por um aumento de produção animal, mas por uma sobreestocagem de rações destinadas à produção animal. Ou seja, os produtores assustaram-se com esta crise e aumentaram muito os estoques. E, portanto, digamos que não é um mês... João, até porque a produção animal não se aumenta assim de um momento para o outro. Claro, exatamente. Não houve aumento de produção animal, houve sim,
uma subestocagem de alimentos compostos, de rações, para fazer face a uma eventual ruptura de alguma matéria-prima ou de uma fábrica de rações, o que não se verificou. Portanto, como é óbvio, o mercado, que são os nossos consumidores, ou seja, os produtores pecuários, assustaram-se e sobreestocaram o produto com medo de que viessem a ter algum problema de abastecimento. Tal não se verificou. Em abril, digamos que está-se a refletir um pouco essa sobreestocagem que houve em março, portanto, as vendas, digamos, não estão nada por aí além, pelo menos no que diz respeito à Dias Nutrição Animal. Agora, a nossa perspectiva, obviamente, que se por um lado, digamos, temos escapado um pouco por meio de espinhos da chuva, esta crise tem assolado, infelizmente, setores tão importantes como o café, como os sumos e refrigerantes, como as cervejas, como imensos outros setores da indústria. Nós sabemos que, obviamente, que isto nos vai tocar a nós mais cedo ou mais tarde. Está-nos a tocar já em todos os produtores pecuários que produziam destinados ao canal Horeca, ou seja, hotelaria e restauração, basicamente. E o que é que isso tem afetado muito? E tu, que és um homem que estás perfeitamente dentro do setor, vais imediatamente ver que é assim, tudo o que é pequenos queijos de ovelha, sobretudo de ovelha destinados aos restaurantes, caiu para zero. Ou seja, os queijos de leite de ovelha e leite de cabra, ou seja, e hotéis, a produção de queijo caiu. Ou seja, os produtores de queijo caíram para níveis perto do zero. Ora, se não produzem queijo, alguns têm alguma capacidade de congelação diminuta, não podem de maneira nenhuma comprar o leite aos produtores. Portanto, digamos que os produtores de leite e de queijo estão neste momento... que afeta a todos, não é? Claro, afeta a todos, quer dizer, uns mais, neste momento, uns mais prematuramente e mais duramente do que outros. E digamos que, para já, quem está no setor primário a sentir fortemente a crise são os produtores de leite de queijo, leite de ovelha. Foram alguns produtores de carne de borrego que tiveram uma Páscoa miserável, ou seja, sabe, o borrego tem uma forte procura na Páscoa e no Natal. Esta Páscoa foi dramática, portanto, eles ficaram com muitos borregos em casa e nomeadamente, os patos. Se pensares que os restaurantes chineses, quer dizer, todos os restaurantes fecharam, mas antes da restauração fechar, já ninguém ia a um restaurante chinês e portanto, mesmo antes da crise começar, nós temos um grande cliente de patos, que é conhecido no mercado, começou logo a sentir uma quebra grande na procura de patos para a restauração, nomeadamente dos restaurantes chineses. Portanto, digamos que neste momento são as 4 espécies, e mais uma, que também foi dramática, que são os leitões para assar. Portanto, todos aqueles restaurantes da mielhada, aquilo que compraram completamente. Há produtores que só se destinam a produzir leitões para assar, que também foram para o zero, ou seja, e depois é assim, não é fácil tu teres uma produção destinada a um leitão para assar e de repente teres que engordar esses leitões porque não os consegues vender. Portanto, as pessoas não estão estruturadas nas suas produções para transformarem uma produção de leitão em porco. Etc. Instalações para esse efeito e elas não estão feitas de um momento para o outro. Claro, não estão feitas e, portanto, digamos que leitão para assar, pato, leite de ovelha, leite de cabra e ovino e borrego já sentiram fortemente nas suas contas de exploração esta crise que está a acontecer. Bom, mas nós temos que pensar que se olharmos para as previsões para o nosso país, para a queda do PIB, para a quebra do poder de compra, para cerca de 15 ou 16 milhões de turistas que visitam Portugal e que muitos não viram cá, não é? Imagina o que é isto em termos com... Imagina o frango de churrasco no verão, a partir do mês de maio, junho e até setembro, tem um aumento exponencial. Isto porquê?
devido à flutuação de turistas cá no país. Ora, se nós pensarmos que isso não vai existir, ou que vai existir a níveis muito frágeis, temos que pensar no que vai acontecer também ao setor do frango. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Esta crise, mais cedo ou mais tarde, irá tocar todos os setores. O poder de compra, quem compra novilho, se calhar vai virar para carnes mais baratas. Carne no novilho portanto, isto de uma maneira ou de outra vai tocar todas as espécies pecuárias, mais cedo ou mais tarde. Nós disso não temos dúvidas, e é para isso que nos temos que preparar, não é? Obviamente que isto é uma crise muito complicada, sobretudo, eu não penso, obviamente que eu neste momento não penso na indústria de rações, penso no nosso país, e realmente, se pensarmos que a nossa dívida pública daqui a poucos meses estará nos 140% ou 150%, vamos ver que se a Europa não nos ajudar, onde é que nós vamos parar? Porque não há ninguém que nos empreste dinheiro com uma dívida pública de 150%, ou seja, vamos para a bancarrota muito rapidamente. Portanto, eu neste momento, obviamente, estou preocupado com a minha empresa, estou preocupado com os trabalhadores desta empresa, estou preocupado com o nosso acionista, mas estou sobretudo preocupado com o nosso país e com as famílias todas que neste momento, quando se fala em austeridade, vem aí a austeridade. Não, a austeridade já cá está, nem todos os trabalhadores estão em layoff, em todos aqueles que já estão no desemprego. Portanto, nós estamos, digamos ao Pedro, nós se calhar somos da mesma idade. Eu não vou dizer a minha idade, mas vou dizer que sou do ano de 1958. Se calhar a nossa geração e a geração dos nossos pais nunca passou por uma crise destas. Está aí à porta. Nós estamos apenas na ponta do iceberg. O tsunami vem agora aí, não é? Estás a ver? Portanto, digamos que isto é uma crise mundial, europeia e nacional, não é? E portanto, estamos aqui, obviamente que temos o problema sanitário para resolver, que também, do meu ponto de vista, é difícil de perceber o que é que vai acontecer. Obviamente que o nosso governo tentou criar esta situação de planalto para o Serviço Nacional de Saúde não colapsar, e aí teve sucesso, mas a verdade é que, vamos lá ver, quando abrimos as portas novamente de nossas casas e formos para a rua, mesmo que protegidos, o que é que vai acontecer de novo, não é? Portanto, isto não é uma crise com fim à vista. Não há um fármaco, não há uma vacina. Portanto, vamos tentar gerir isto da melhor maneira, mas obviamente eu da minha parte, com uma perspectiva realista, que obviamente, se é realista, é pessimista para a nossa indústria, para todo o setor primário e para todo o país. Essa questão é essencial, é de facto a dimensão do remédio, as suas consequências, comparadas com as consequências diretas da doença. Isso é com certeza um problema que os políticos têm que ter muito em consideração, porque os danos colaterais são dramáticos a muitos níveis. Voltando mais à situação concreta, tem alguma projeção de consumos por espécies pecuárias? Quais são as espécies pecuárias que irão ser mais afetadas? Tirando aqueles produtos mais de nicho que estavas a falar, são nichos muito importantes, mas não deixam de ser nichos. Ao fim e ao cabo, as carnes principais são bovino, suíno e aves. Dentro desses três níveis, como é que... Pois, vamos lá ver. Eu diria que o suíno, tirando os leitões para assar, penso que é uma espécie que poderá estar relativamente bem defendida, uma vez que está com uma forte componente de exportação. Os bovinos, como sabes, os bovinos de leite estão completamente dependentes das cooperativas leiteiras. Eu penso que por aí, digamos, pode ser que baixe o consumo de leite e derivados, mas por aí também não serão. Podem ser afetados, e alguns que já estão a ser explorações de bovinos de leite que entregavam para empresas não cooperativas, mas para empresas que transformavam muito leite em queijo. Esses estão já de alguma maneira afetados.
mas digamos que o grosso do setor de bovinos de leite poderá ser ligeiramente afetado, mas não uma crise drástica como outros setores, como outras espécies animais. Acho que os bovinos de carne serão de alguma maneira afetados, sobretudo pela quebra do poder de compra que se vai verificar nos meses que aí vêm, e de maneira que isso pode afetar de alguma maneira... Há alguma componente de exportação? Eu ia falar agora no componente de exportação, quer dizer, nós temos, como tu sabes, de há uns anos para esta parte, há 4 ou 5 anos, que Israel e Palestina estão a ser um mercado muito interessante para os novilhos de carne e para os borregos de Portugal. Isso aí é assim, é muito difícil eu estar a conseguir prever o que é que vai acontecer na Palestina e Israel relativamente ao consumo destas espécies. Eu já sei que a nível de borregos há uma quebra de procura, porque, como sabes, Israel, eu da Palestina não conheço bem, mas Israel tomou medidas muito fortes para controlar a pandemia e estão a controlá-la efetivamente, mas inserido nessas medidas está também o controle ou a redução de pessoas em casamentos, e como sabes, o borrego em Israel também vai muito para esse tipo de festas. Portanto, digamos que já há uma quebra de consumo do borrego, de alguns clientes que eu tenho que exportam muito. Dos novilhos, quer dizer, não te sei dizer, mas obviamente, tratando-se isto de uma crise mundial, isto é uma crise mundial, portanto, este coronavírus não conhece etnias, raças, idades, isto é povos, continentes, portanto, isto é um vírus que vai dar a volta ao mundo inteiro e, portanto, é difícil nós estarmos a prever o que vai acontecer noutros países, porque também eu não conheço exatamente ao fundo as medidas políticas que foram tomadas nesses países para controlar esta pandemia. Sei que em Israel, no outro dia vi uma reportagem sobre este país, de tudo aquilo que estavam a fazer para controlar a pandemia. Agora, eu acho que isto Pedro, sinceramente, eu acho que isto é uma coisa colateral, isto vai tocar tudo e todos. E quando digo tudo e todos, é todos os setores, todas as indústrias, todas as espécies. Agora vamos lá ver, de uma maneira mais forte ou menos forte, mas isto que vai tocar tudo e todos, não tínhamos dúvidas, do meu ponto de vista. Sem dúvida que a situação global é abrangente e, portanto, as questões setoriais quase que são menores face à questão global. Mas pronto, temos que olhar por elas também, temos que perceber... Claro. E ser solidários com... Ser muito solidários e ser muito... ter esperança que isto se vai resolver e principalmente retomar com toda a energia dentro destes condicionalismos económicos que falaste e que são, na realidade, dramáticos com o nível de dívida que nós temos e que vamos passar a ter. João, mais uma questão muito concreta e que interessa muito especialmente aos produtores portugueses. O nosso nível de autoabastecimento de cereais é baixo, mas há alguns produtores, mas há bastantes produtores de cereais também. Ao nível da soja, a questão praticamente não se coloca, mas qual é neste momento a estratégia de compras da Deals? A nossa estratégia de compras de há uns anos a esta parte deixou de ser uma estratégia de compra a curto prazo, e uma vez estamos inseridos num grupo que opera em mais de 50 países do mundo, num grupo muito forte que é a Deals, e portanto temos um departamento global de compras que nos dá muitos indicadores e embora nós sejamos autónomos na nossa decisão de compra, mas a nossa política basicamente é uma política de compra de médio e longo prazo. Isto para dizer que nós já temos garantida a compra dos cereais, quer dizer, vamos lá ver, eu não posso garantir se isto de repente, a nível de marinha mercante, quer dizer, há aqui fatores que ninguém pode controlar, que no fundo são aqueles
que são apelidados os fatores de força maior, nós não sabemos o que é que, se esta crise ainda se vai agudizar mais e vai afetar a logística de matérias-primas, etc, etc. Mas, no que diz respeito ao físico, nós já temos abastecimento garantido para muitos meses, portanto, se nada falhar, nós também não... Se nada falhar a nosso montante, nós não iremos falhar a jusante, ou seja, vamos garantir o abastecimento de todos os nossos clientes e de todas as espécies animais. De uma maneira ou de outra, obviamente, há bocado falei que não há alguma quebra de subprodutos, mas obviamente que há outras matérias-primas que conseguem colmatar essas quebras e, portanto, nós temos isso tudo garantido e de maneira que não prevemos nada de grave a nível de abastecimento de rações nos próximos meses para os nossos clientes. A minha questão era mais saber se estavam a atrasar compras na expectativa que os cereais pudessem subir, baixar, ou antecipá-las com medo que houvesse uma quebra logística? Peu, eu vou-te dizer uma coisa, nós temos enormes indicadores vindos da nossa casa-mãe, mas a volatilidade de todos os indicadores e o mundo em que vivemos, que é um mundo volátil, incerto, inesperado, não nos permite tomar decisões que tenhamos a certeza daquilo que estamos a fazer, que está bem feito, porque de repente tudo muda. Aliás, visto o que aconteceu com o petróleo esta semana, portanto... Impensável, não é? Portanto, digamos que nós seguimos uma política de compras baseada nos fundamentais e para nós os nossos fundamentais é a climatologia, são a perspectiva de colheitas, são a perspectiva da oferta e é com base nisso que nós nos abastecemos ao Peu. Eu vou-te dar um exemplo. Neste momento, a soja em Chicago está em níveis historicamente baixos. Está a chegar caríssima a Portugal porque o euro-dólar está completamente desequilibrado e porque os transportes estão completamente fora daquilo que era expectável. Ou seja, se a matéria-prima está barata, ela está a chegar mais cara a Portugal por outras duas variáveis que a estão a afetar sobremaneira. Os transportes estão caros? Os prémios de transporte estão caríssimos. E o petróleo está oferecido. Com os preços dos combustíveis... Pois, portanto, imagina, pois, ou seja, isto como te digo, há variáveis a nível mundial que são muito difíceis de entender. Eu próprio, por vezes, não sei explicar bem, faço a soma de custo de matéria-prima, mais transporte, mais o euro-dólar, e o que verifico é que a soja, neste momento, está cara em Portugal, estando a matéria-prima na origem a preço historicamente baixo. E isso nós não dominamos, temos que ir vivendo com isso e, portanto, é difícil dar-te uma perspectiva daquilo que vai acontecer sem ser aquela que é área semeada, climatologia, perspectiva de colheita, oferta de matéria-prima a nível... É com base nisso que nós definimos a nossa política de compras. E, bom, também dizer que com base nisso, se é verdade que os cereais mais importantes, e estamos a falar de milho, trigo, soja, cevada e colza, estão ligeiramente fletes, é verdade é que quando fazes uma fórmula para algum cliente, os cereais e as proteaginosas têm muita importância, mas depois não nos esquecemos de todos os micro-ingredientes, vitaminas e aminoácidos, muitos deles vinham da China, duplicaram o preço praticamente, gorduras duplicaram o preço, ou seja, não há subprodutos que embarateciam fórmulas e que eram muito bons, e posso dar o exemplo do DDG de milho e da farinha forrageira, ou seja, é difícil, no meio deste mix todo, dizer o que vai acontecer, mas a nossa perspectiva é que poderá haver um ligeiro aumento do preço dos nossos produtos, mas, ou inclusivamente, um não aumento
se a campanha de cevada, como se espera que em Espanha, que vai ser muito boa, isso pode de alguma maneira atenuar a subida ou atenuar o preço dos nossos produtos finais. Agora, é difícil estar a dizer exatamente o que vai acontecer num mundo vulnerável como nós estamos a viver e incerto como nós estamos inseridos. Portanto, digamos que, sem querer dar-te uma resposta política, esta é a nossa resposta. É a nossa resposta, porque eu não posso estar a garantir nem que vou subir, nem que vou baixar, com tantas incertezas que existem neste momento. Como sabes, eu sou produtor de milho, por isso insisto uma vez mais. Qual é a tua perspectiva do milho? Olha, eu diria que o milho, neste momento, é a matéria-prima onde nós temos compras futuras mais fundas. Já há muitos meses, não tem nada a ver com esta pandemia. Nós, em virtude dos preços de mercado atrativos que se verificaram no final do ano e no começo do ano, tomámos posições de milho a um preço relativamente interessante, pelo menos até à nova campanha, que será digamos, em setembro, outubro. Neste momento, se formos a ver nos mercados internacionais, verifica-se que o milho está completamente flat, ou seja, não verificamos grandes oscilações. Um pormenor, direitos niveladores. Falaram-se nos direitos niveladores, mas essa matéria-prima descer de tal maneira que eles ponham direitos para não deixar de descer mais. Mas até à data não, esses direitos, que eu saiba, não foram aplicados a nenhuma matéria-prima, que eu saiba. Eu, como te digo, sou diretor-geral desta empresa, falo com as compras todos os dias, mas por vezes há pormenores que eu desconheço, mas se houvesse direitos niveladores já eu tinha conhecimento dos mesmos. Sei que isso foi falado, mas que não... O milho em Chicago já está a níveis que dão origem a direitos niveladores para essa matéria. Pois, eu acho que foi nessa matéria-prima que me falaram de direitos niveladores em Chicago, mas que não teriam sido aplicados, não sei. Havia um pedido da indústria no sentido de face à normalidade da situação atual, essa situação ser considerada de uma forma, pronto, não habitual, de uma forma diferente. Pois, Pedro, como te digo, uma vez que nós já temos uma posição de compra para futuros longa, não nos temos preocupado muito com isso até à data, porque andamos sim preocupados com a soja e com a colza e com a cevada e com o trigo. Vem aí a campanha da cevada e do trigo, e, portanto, neste momento as nossas prioridades estão viradas para aí, não tanto para o milho. Portanto, não te sei dizer exatamente o que é que se está a passar neste momento. Como realmente ouvi falar nos direitos niveladores, é possível que tenha sido relativos ao milho. Mas vamos lá ver, Peu, eu olhando para esta crise, e como digo, isto é uma crise que tocará a tudo e a todos. Sim, estamos à espera disso. É óbvio que se não houver gente que compra as rações vão comprar menos matéria-prima. Se não houver gente que beba cerveja, não há gritos, ou seja, estamos todos metidos aqui no mesmo barco e esperemos que sair disto vivos todos, não é? Quer dizer, primeiro temos de sair vivos por causa do vírus e depois tentar salvar a nossa economia, que isto é uma luta nacional que todos temos de estar envolvidos e orientados para o mesmo sentido, e o sentido vai que vamos ter que fazer sacrifícios e vamos ter que estar unidos para salvar a nossa indústria, o setor primário e o nosso país. E obviamente, no seguimento daquilo que eu te disse, também te quero transmitir que ainda no outro dia o meu diretor de marketing me veio perguntar o que é que íamos fazer com a AgroGlobal. Eu disse que até ao último minuto que estaremos presentes, a não ser que não seja possível, obviamente, por motivos de precaução ou de sanidade. Aliás, eu queria aproveitar aqui este espaço que tu me destes
E não me queria despedir sem deixar de formular uma palavra de agradecimento aos colaboradores da minha empresa, da Diels Nutrição Animal, porque nesta fase eles têm sido um comprometimento connosco inexcedível, de uma dedicação total. E também para mim, que às vezes estou aqui fechado sozinho aqui no meu gabinete, aqui a pensar na vida e a pensar no futuro e a pensar o que é que vão ser as empresas, dá-me um grande conforto saber que tenho a minha gente comigo, do meu lado, e todos a puxar para o mesmo lado, que é no fundo levar esta empresa para a frente. E por aquilo que me disseste, também muita gente que trabalha contigo em outsourcing. E obviamente, eu quando agradeço aos nossos colaboradores, para mim está implícito também um agradecimento a todos aqueles que trabalham connosco em outsourcing, porque basicamente são os nossos transportadores, também são os corajosos de andarem por aí de exploração em exploração, a levarem os nossos alimentos aos produtores, também arriscam e bastante, de maneira que fico para eles também aqui o meu abraço e o meu agradecimento. E, enfim, para todo o setor, para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, para todos os agentes envolvidos, saúde e sorte é o meu desejo e que rapidamente ultrapassemos esta crise. Ok. João, gostei muito de falar contigo. Tens um discurso informado, claro e solidário. E deste-nos um retrato perfeito do setor. Muito obrigado por este bocado, João. Obrigado, Pedro. Um grande abraço. Até sempre. Obrigado. Obrigado. Adeus.